Oi, tudo bem? Eu espero que sim, seja bem-vinda a esse canal. Meu nome é Isabela, você está no Bela Netuno Tarô e na nossa tiragem de hoje nós vamos analisar as energias que estão presentes na sua vida e vamos receber respostas do universo para essa situação que você está vivendo. Você vai escolher entre as duas opções, a opção de número 1 e a opção de número 2. Escolhe aquela que mais chamar sua atenção. Pensa nessa situação que você está vivendo. E eu já vou começar aqui pela opção de número 1. Primeiro a gente vai abrir para saber qual é a energia que você está vivendo, qual é a situação que você está passando. E depois a gente vai abrir para ver o que o universo tem a dizer para você sobre essa situação. Bora. A energia do valete de espadas com o 4 de paus, aqui me fala que você está passando uma situação que você tá naquela sensação de que você precisa aproveitar mais a vida, mas que você também precisa levar as coisas mais a sério. E nesse meio termo também, nesse meio tempo, você tá pensando que você precisa cumprir com as suas responsabilidades. E você tá um pouco sem paciência com as pessoas, principalmente com pessoas mais jovens. Pode ser que você tá lidando com alguém que é mais novo que você e você tá, de uma certa forma, sem paciência com essa pessoa. E parece que você tá vivendo essa dualidade. Nisso, você tá um pouco reativo, um pouco reativa com as pessoas e com as situações. E essa sensação tá te impedindo de você levar a vida um pouco mais leve, de você conseguir levar as situações com um pouco mais de leveza, de você conseguir ver o lado bom das coisas, porque me parece que agora você tá tão reativo, tão reativa, que tudo tá te estressando. Até o tom de voz das pessoas está te estressando. Então aqui a gente precisa analisar se você não tá precisando às vezes de uma suplementação na sua alimentação, se você tá precisando de algo ou tá faltando algo em você para poder você conseguir resolver essa questão da irritabilidade. E às vezes a raiz do problema, ela é simples de resolver e a gente acaba deixando de lado, a ponto de você considerar a possibilidade de você ter que investir em remédio, de você ter que investir em um ansiolítico, de você ter que investir em alguma coisa que seja uma abordagem mais agressiva para essa questão que você está vivendo. E às vezes a raiz do problema ela tá bem fácil de resolver. Tá? O valete de espadas com 4 de paus é a vida tentando mostrar para você que tá na hora de você soltar e se soltar. Tá na hora de você relaxar, tá na hora de você conseguir delegar as coisas para outras pessoas, que você não vai viver bem nesse estado de alerta por muito tempo. Aqui é a vida te dando um aviso de que esse ritmo que você está levando pode ser que não se sustente por muito tempo. E se você está lidando com alguém que você considera essa pessoa imaturo ou imatura,
Se você tá num relacionamento, você tá iniciando o relacionamento, você acha que essa pessoa, ela não leva as coisas muito a sério. A gente tem que considerar que encontros na vida são para fazer a gente aprender algumas coisas. E você precisa aprender com essa pessoa que está do seu lado. Ou você precisa aprender com essa pessoa que está passando pela sua vida, porque pode ser que essa pessoa, ela não fique por muito tempo. Tem pessoas aqui que estão conhecendo alguma pessoa e a compatibilidade ela não vai acontecer. E aí pode ser que essa pessoa ela passe pela sua vida. E tem pessoas aqui que vão ficar um tempo a mais que essa pessoa. Então, de qualquer forma, toda pessoa que vem, se apresenta na nossa vida é um aprendizado. E você precisa começar a se questionar, a se perguntar qual tipo de aprendizado e o que você tem que aprender com as atitudes dessa pessoa. O que ela está espelhando e o que ela está provocando em você que você precisa trabalhar em você. Eu vou tirar mais cartas aqui para a gente começar a ver a resposta que o universo tem para você que está vivendo essa situação, que está vivendo esse enredo. Os 5 de espadas e os enamorados me fala aqui muito de uma batalha, né, de uma vitória, e que você não sente o gosto dessa vitória. Essa carta de 5 de espadas falam de pessoas, às vezes, que estão criando conflitos e que eles não conseguem chegar em um denominador comum. É como se essas brigas, essas discussões, esses encontros e essas reuniões não levassem a nada. E pode ser que você está vivendo um conflito ou consigo mesma, consigo mesmo, ou com outras pessoas. Pode ser que você esteja criando esse conflito. Pelo enredo aqui, pelo começo da nossa leitura, essa questão de você estar em estado de alerta, dessa questão da irritabilidade, de você não estar conseguindo ver o lado bom das coisas, pode ser que você está entrando nessa batalha e nessa briga em que não tem ganhadores, não tem vencedores, não tem perdedores. Sabe aquela coisa de que aquela brincadeira que as pessoas falam, né? Essa reunião poderia ser um e-mail, porque a gente às vezes cria todo um contexto, cria todo um enredo, nossa, isso aqui é muito importante, isso aqui a gente precisa resolver, e aí cria-se toda uma discussão em volta disso, e é algo que poderia ser resolvido ali em minutos, e que não precisava de tudo isso. Então a vida ela tá te colocando escolhas, possibilidades, está colocando nas suas mãos a possibilidade e a escolha de você tentar levar a vida mais leve daqui para frente. De você começar a perceber o que você pode fazer para poder melhorar o teu estilo de vida e você diminuir um pouco essa questão da reatividade, da agressividade, se é um ambiente de trabalho, se são pessoas. E a gente tem que lembrar também que o que as pessoas fazem com a gente não tem controle. A gente tem controle como a gente pode reagir. E às vezes, você mudando a forma como você reage, a pessoa ela vai perdendo o interesse em querer te cutucar. Vai perdendo o interesse em querer te provocar. Porque ela pensa assim, eu tô aqui falando com fulana, tentando conversar com fulano e ela não dá muita bola porque eu falo, porque você não alimenta essa energia de briga, né, essa energia de discussão. E aí a pessoa vai perdendo o interesse também, vai perdendo um pouco a energia de querer discutir, de querer brigar,
E é aquilo, né, quando você muda, tudo muda em seu redor. Então a vida ela tá te dando aqui com a carta dos enamorados, ela tá te colocando, eh, possibilidades, ela tá te colocando uma uma escolha na sua frente, de você conseguir escolher pelo caminho que vai te beneficiar. Um caminho mais tranquilo, um caminho mais sossegado e você conseguir ver as coisas boas da vida. E às vezes são pequenos ajustes que vão fazer você conseguir enxergar a vida com outros olhos, que vai fazer você conseguir enxergar a vida de uma maneira diferente. Tá ok? Para você que escolheu a opção de número 1, esse é o recado que eu tinha para você. Vamos lá para quem escolheu a opção de número 2. Vamos descobrir em qual energia você tá, qual o seu contexto, o que está acontecendo. Certo. Bom, aqui você está vivendo uma fase em que você tá muito apegado ou você tá muito apegada, eu vou tampar aqui que o YouTube não curte muito esse tipo de desenho. Você tá muito apegado, muito apegada a alguma questão do passado e que o universo diz que você precisa começar a trabalhar essas questões em você para você poder ir para frente. Tem coisas que acontecem na nossa vida que a gente não consegue ter o controle. E pode ser que você seja uma pessoa que você queira controlar muito o que acontece. Como você é, digamos assim, uma pessoa que pode ser previsível, você não consegue entender por que as pessoas mudam tanto, por que as pessoas fazem o que elas fazem, por que que um dia elas falam uma coisa e no outro dia elas acordam com um pensamento completamente diferente, porque aqui eu sinto que você é o tipo de pessoa que você não é alguém que fica mudando muito. Eu vejo aqui muita coerência em você. Você tem um caminho que é previsível, mas essa questão de você ser previsível é algo bom, é algo que te estabiliza, é algo que te mantém firme no seu caminho. E você não consegue entender o porquê que algumas coisas acontecem com você. E a espiritualidade aqui diz que você precisa começar a trabalhar essas questões do passado. Aqui precisa existir uma cura, precisa existir uma libertação de alguma coisa que aconteceu com você no passado. As pessoas falam muito de você ressignificar o que aconteceu com você, mas só a gente sabe dos nossos processos, só a gente entende o que a gente está vivendo, só a gente consegue entender o que realmente aconteceu, porque só a gente estava lá, só você estava lá, só você conseguiu sentir a dor, ou só você conseguiu sentir aquele sentimento desse fato que aconteceu com você no passado. Então eu vejo que você está num processo de trabalhar muito esse acontecimento específico. E eu tenho certeza que ele está vindo agora na sua mente e você está conseguindo identificar. Porque aqui eu vejo um apego. Eu vejo alguém que não consegue soltar essa situação. Porque tem muitos porquês na sua cabeça. Tem muito ressentimento, tem muita marca, tem muita cicatriz. E agora você vai entrar num período que a espiritualidade vai querer te colocar no colo para a gente poder cuidar
disso da melhor forma para você. E a espiritualidade, ela tem uma forma muito peculiar, muito interessante de trabalhar com a gente. Porque ao mesmo tempo que ela respeita os nossos limites, ela também nos empurra a tratar isso de uma hora ou outra. É como se ela dissesse assim: você vai ter que. É agora. É agora ou nunca. É como se ela dissesse para você: eu tenho paciência, só que chega uma hora que vai ter que ir. Então é isso que você está vivendo agora. Você está vivendo um processo de cura de algo que aconteceu com você no passado. E isso vai ser trabalhado de uma forma muito intensa na sua vida daqui para frente. E agora a espiritualidade vai te trazer algumas respostas. Vamos ver que tipo de resposta que ela quer te dar, que ela quer te entregar agora. A gente estava falando de questões do passado e caiu a carta da saudade, né? O 6 de copas. E também caiu aqui o 3 de paus. Bom, a espiritualidade, ela fala que com essa situação toda, me parece que por mais que isso tenha te machucado, por mais que isso tenha te causado uma ferida muito grande, algumas partes desse processo ou dessa história eu vejo que você sente uma saudade. Ah, Isabela, mas o que aconteceu comigo foi uma das piores coisas que um ser humano pode viver, pode sentir. Mas aqui eu vejo que você pode ter saudade de quem você era antes disso ter acontecido com você. E pode ter sido algo tão profundo, porque, de novo, aqui eu tô só realmente passando uma mensagem. Quem sentiu e quem sabe o que aconteceu foi você. Pode ser que você tenha saudade de quem você era antes disso ter acontecido. Mas é algo que eu tenho aprendido também, que o processo de maturidade, ele é muito interessante, porque à medida que a gente vai ficando mais velho, vai ficando mais velha, a gente vai compreendendo o porquê de algumas coisas. E que a nossa essência, quem a gente é, o nosso coração, a forma como a gente vê a vida, ela se mantém. Só que a gente ganha uma casca, a gente ganha a experiência, a gente ganha a visão a longo prazo. Então, o processo de maturidade e sabedoria também ele é muito interessante, porque a gente cria uma bagagem, né? A gente cria uma sabedoria. Mas o universo aqui está dizendo que você é ainda aquela pessoa que olhava a vida de um jeito diferente, que via magia em tudo, que se sentia mais livre para poder resolver as coisas, que era mais solto, mais solta, que tinha uma alegria, que tinha uma felicidade. E isso que aconteceu, você sentiu que te tirou um pouco disso, porque várias coisas foram tiradas de você nesse processo, mas você sentiu que foi um pedaço de você foi arrancado nesse processo. Mas a espiritualidade fala que você ainda é a mesma pessoa, que em essência, você ainda é a mesma pessoa. Você ainda mantém os bons sentimentos, você ainda é aquela pessoa alegre, feliz, que vê o lado bom das coisas. Só que agora você tem uma experiência, você tem uma visão de vida diferente, você tem uma armadura. E agora você vai conseguir se proteger
de várias outras coisas. De várias coisas. Não vai ser qualquer coisa que vai conseguir te enganar, não vai ser qualquer pessoa que vai conseguir te enganar. Não vai ser qualquer pessoa que vai conseguir chegar e te convencer alguma coisa ou convencer que você não é algo ou que você é algo. Porque em todo esse processo também de cura, de você desapegar do passado, de você conseguir ressignificar e entender várias coisas, porque a carta que estava no fundo do deck, quando eu li a situação, ela falava sobre o três de ouros, que é um processo de cooperação mútua da espiritualidade e você, dessa situação e de outras pessoas também. De você conseguindo entender o seu processo, de você conseguindo entender também a tua existência, de você conseguir entender o porquê você está aqui. E você voltar ao passado é bom para você conseguir resgatar algumas coisas. Mas aqui eu vejo que você não precisa resgatar. Porque tudo de bom que você tinha, tudo de bom que você era, ainda está com você. E por mais que as pessoas tentaram te tirar isso, tentaram te roubar, tentaram, por meio de várias artimanhas, por meio de brigas, por meio de tudo isso que aconteceu, dessa escuridão que aconteceu com você, por mais que essas pessoas tenham tentado tirar de você isso, o seu brilho e quem você é, essa essência boa e essa coisa boa que você carrega dentro de você, ninguém nunca vai conseguir tirar, porque é algo muito único, é algo muito seu. E de novo a espiritualidade ela vai te colocar no colo aqui para poder te ajudar a entender, ressignificar e você poder se encontrar novamente, quem você era e quem você é. É isso que eu tenho para você que escolheu a opção de número 2. Eu espero que tenha feito sentido para você e tenha te entregado aí alguma luz. Até o próximo vídeo e muito obrigado por ter assistido até aqui.